vejo muito cobrar isso, mas é importante saber. Daí aqui, ó, para tu encontrar o ponto do vértice, tu precisa dessas duas equaçõezinhas. Recomendo que anote também. Ok? Perfeito. Calma aí, deixa eu anotar aqui. Sem pressa. Delta, Ctrl. Beleza. Notei. Pronto. Então, em especial aqui o do x, menos b sobre 2a, por quê? Porque se tu encontrares o x, tu podes fazer o seguinte, tu podes tanto usar essa fórmula aqui para encontrar o valor do y do vértice, quanto pegar esse valor de x e jogar na equação. Porque a tua equação é y igual, né, como você anotou aí, ax quadrado mais bx mais c. Então, se você joga o valor do x obtido aqui, o x do vértice, a hora que você coloca isso na equação, você está encontrando o y correspondente a esse x, que no caso é o y do vértice. Ok? E, como eu já expliquei, é um valor importante porque define a imagem da tua função. Muito bem. Mas, se você, né, quiser fazer a formulazinha, faz. Em especial, é legal usar o menos delta sobre 4a, quando você já calculou o delta, né? Por exemplo, para fazer Bhaskara. Uhum. Muito bem. Então... Isidoro, e aqui, aquela forma de resolver a equação do segundo grau de produto pela soma não vai ajudar muito. Ajuda pra caramba, só que nem sempre você vai conseguir. Primeiro, os números podem ser muito feios, então é difícil pensar. Pode ser raiz, fração, né? Pode ser difícil de pensar. E segundo, às vezes não tem solução. É como eu te falei, se o teu delta é negativo, a tua equação não tem solução. Então, tu não vai ter uma combinação de valores que vai satisfazer as regras. A regra da multiplicação e da soma. Então, às vezes, tu vai perder tempo ali, né? Pensando, meu Deus, mas quais são os números? E não existe. Não adianta. Ficar o dia inteiro pensando que não vai ter. Beleza? Então, vamos lá. Esboçar o gráfico indicar o domínio e o conjunto imagem da função. Ó, domínio e conjunto imagem, ou seja, valores que você pode jogar para x, para y. Bem, então, em outras palavras, né, ele quer encontrar o vértice, porque é o vértice que limita a imagem. Então, ele fez as formulazinhas que você anotou e encontrou 2 para x menos 2 para y. Esse valor limita o vértice, mas você tem que ficar esperto. Vamos dizer assim, é até o menos 2, ou seja, de menos infinito até menos 2, ou do menos 2 até o mais infinito? Isso vai depender se a parábola está virada para cima ou para baixo, beleza? Essa parábola está virada para baixo, como a gente pode ver aqui, mas isso é um fato, por quê? Porque o sinal é negativo, certo? Perfeito. O sinal do A, né? Se o sinal do A é negativo, então, muito bem. Pronto, então significa que a imagem vai, ou seja, dos negativos aqui, do menos infinito até o menos 2. Tá vendo? Essa parábola, por exemplo, nunca vai ter uma resposta positiva. Tu pode jogar o valor de x que tu quiseres. Vai ser sempre negativa a resposta. Ok? E é isso, cara. Então, eu vou fazer um problema agora. E depois eu vou te pedir para fazer um, tá bom? Beleza. Então, deixa eu pensar aqui. Eu quero fazer essa D. Gostei da D, depois tu vai fazer a A. Beleza. Então, nós já sabemos que é uma parábola, em especial uma parábola virada para cima, certo? Perfeito, que é positivo. Exato. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos encontrar alguns pontos importantes. Por exemplo, o mais fácil de todos é o y que cruza o eixo y, né? O valor onde cruza o eixo y. Vamos colocar aqui. Cruzar... Não, vai ser estranho. Cruza o y em 9. Só olhar. Beleza? Então, a hora que eu fizer a minha parábola, ela vai ter que estar cruzando o eixo y e y igual a 9. Outro
outros pontos interessantes são, por exemplo, as raízes. Então, é interessante aqui fazer Bhaskara. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que... Bem, já vou anotar aqui em cima. A raiz nesse caso não vai ser 3 e menos 3? 3 menos 3? Não. Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Delta é igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. 36. Meus sobrinhos ficaram mexendo nessa minha caneta, tá toda zoada agora. 4 vezes 9, 36 também, então delta deu 0. O que significa o delta dar 0, você sabe? Não. Por isso que você não encontrou a resposta ali. O delta é 0. O que acontece? Quando o delta é 0, você tem duas respostas iguais. Esse é o ponto. A gente vai Tá. encontrar as raízes aqui, mas elas vão ser iguais, elas vão ser duplas. Ela será dupla, vamos dizer assim. Uhum. Ok? Você falou 3 menos 3, mas não, é só 3. É 3 e 3. Então, vamos continuar a conta aqui. X igual a menos B, menos 6, mais ou menos a raiz de 0, que é o próprio 0, né? Não tem problema nenhum, dividido por 2 vezes o A. Então, vai ficar 6. Bem, mais ou menos 0 é o próprio, né? Uhum. Então, dividido por 2, portanto, tu vai ter que a resposta é 3. Lembra que eu falei que a resposta da Bhaskara eram os valores, eu falei os valores, né? Onde a parábola cruza o eixo X? Se tu olhar lá no livro, né? Você vai ver que ele vai dar 3 possibilidades. 3 deltas diferentes igual a 0. Obrigado, mãe. Diferente de 0, ou melhor, positivo e negativo. Se tu tiver igual a 0, tu tem uma solução. Maior que 0, tu tem duas. E diferente de 0, tu tem nenhuma. 0 soluções. Ok? Menor que 0, desculpa. Tu vai ter 0 soluções. Então aqui, como a gente teve 0, né, como delta, a gente tem uma solução só, uma raiz. Então, a parábola ela não vai cruzar o eixo X, ela vai tangenciar o eixo X. Vai chegar até o eixo X e voltar. Que nem aquele primeiro gráfico que a gente viu lá, né? Do y igual a x ao quadrado. Portanto, foi. Quando delta é menor que 0, não tem solução em reais ou não tem solução em... não tem solução em reais, não vai gerar gráfico, né? Agora, beleza. Em complexo, de fato, tem. Perfeito. Beleza. Então, muito bem. Muito bem. Vamos continuar aqui. Agora vamos encontrar mais um ponto interessante, o vértice. Agora eu já vou dar um spoiler. Quando o delta é 0, o vértice é o próprio... O x do vértice, pelo menos, é a própria raiz aqui. É o 3, então. Portanto, você... Bem, por quê, né? Pense no gráfico, né? O ponto mais baixo, justamente porque tangencia, é justamente é o vértice, né? É o ponto mais baixo. Então, né? É a raiz. Então tem que ser. Então sempre vai ser assim. É sobre 2A menos delta sobre 4A. Bem, no caso do x vértice, então, tu vai ficar com menos b, que é menos, o menos dá mais 6, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Então não é coincidência que tenha dado a mesma conta até. Tá? A própria raiz de delta, se tu parar para pensar, a raiz de delta, ela é a distância do vértice até as raízes. Né? Se tu parar para pensar isso, porque às vezes, né, tu tem o vértice, beleza, o vértice está aqui. A distância aqui do vértice até as raízes é justamente a raiz de delta. Isso é bem interessante de parar para pensar. Só que um é para trás, então negativo, e outro para frente, então positivo, né? Entendi. Então, beleza. Pode ser que um dia te perguntem assim, sabendo que a distância, né? Problemas assim. Então você já sabe. E agora o y do vértice, menos delta, ou seja, menos 0, sobre 4 vezes 1 é 0. Então, de fato, como eu havia concluído, o vértice é a própria raiz, porque, deu 0, né? Quando o y dá 0, você está de frente a uma raiz. Então, o 3 é raiz.
Portanto, a hora que você desenha aqui o gráfico, vou fazer meio rápido aqui para que tu possa fazer a tua conta. Tu é um Ok. cara rápido também, então. Esse negócio é assim. Aqui é 3, que é o vértice. E vamos lembrar que ele cortava no 9. Tá bom? Isso aí é um bom esboço do nosso gráfico aqui, beleza? Perfeito, cara. Perfeito. Então tá bom. Tá aí uma continha bem de boa para fazer um gráfico, entender bastante o que é cada uma dessas coisas que a gente fala bastante, às vezes não sabe na prática, né? Vértices, raízes, coisas assim. Então agora eu vou colocar para você fazer o problema A. Ah, Isso. Muito bem. Então, boa sorte aí, qualquer coisa é só perguntar. tá bom. Obrigado.
Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Vai lá, fica tranquilo. Me manda a foto quando terminar que eu já avalio. Beleza.
Eu vi que você mandou e parece tudo certo, cara. Muito bom. Tirando o fato que o negócio tá meio circular assim, mas deu para entender o que tu quis dizer. Falta uma coisa só. Qual é o valor onde ela cruza o eixo Y, né? No teu caso é -8, certo? Eita.